Olá, meu nome é Regina Silva e hoje nós vamos falar sobre deusas e autoabandono. E como o autoabandono, ele na verdade influencia a nossa vida e o nosso sentimento de realização ou de fracasso. E por que historicamente, nós nos autoabandonamos? Eu acredito profundamente que todas as pessoas, homens e mulheres, em algum momento da vida vão realizar o autoabandono ou já realizaram. O que significa isso? Se você olhar para a sua vida, e fazer um apanhado de toda a sua história, você vai perceber que existem momentos onde você realmente não se sentiu realizado, não se sentiu vivendo uma vida da forma como você gostaria. E que muitas vezes, quando você olha para trás, você se dá conta de que você realmente não investiu ou não deu o seu melhor em algumas áreas da sua vida. Como é que eu entendo isso em relação às deusas? Eu posso usar o mesmo que eu uso quando eu vou fazer uma avaliação das minhas áreas da vida, tá? Quem já fez algum processo de coaching? Quem já vivenciou algum processo onde precisou fazer essa avaliação interna, seja para elaborar metas para o próximo ano, seja para fazer uma avaliação sobre os pontos que você precisa trabalhar, vai passar pela roda da vida. Só que aqui, como nós estamos falando de deusas e nós estamos falando, sobre autoabandono, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos usar a roda das deusas para fazer essa avaliação. Fechado? Então, a primeira coisa que eu quero é que você pegue um caderno, um papel com caneta, o seu computador, o seu tablet, o que você usar para mim está perfeito. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma avaliação sobre qual é o meu grau de satisfação ou de realização com cada arquétipo que eu vivo, tá? Óbvio que aqui nós vamos falar exclusivamente sobre os arquétipos femininos, ou seja, as deusas. Então, agora que você já pegou o papel, já tem a sua caneta, o seu tablet, o seu computador, vamos lá. Primeiro vamos entender rapidinho o que são cada deusa, para que você possa, em cima disso, fazer uma avaliação melhor. Então, primeira deusa que nós vamos falar, o primeiro arquétipo, é a Deméter. Quem é a Deméter? A Deméter, ela é a nossa deusa da maternidade. Ela que nos faz enlouquecer, ela que nos faz querer literalmente ter um filho. É ela que nos traz aquele sentimento de que se eu não tiver um filho, minha vida não tem sentido. É ela que nos faz sonhar cada vez que vemos um bebezinho, nosso coração até se abre mais e nós falamos, ai, que lindo, que fofo, ai, como ter um bebê é maravilhoso. É ela que nos faz sonhar com a questão da maternidade, ela que se encanta com a maternidade. Ou como dizia uma amiga minha, até tal idade eu nunca pensei em ser mãe. E de repente, passar em frente a uma loja de roupas de bebê já me fazia chorar. Por quê? Ela é o nosso lado que é focado em relações familiares. Mas familiares para ela significa ter filhos, criar filhos, gestar filhos. Ok? Então, esse é o nosso arquétipo da deusa Deméter. Você vai avaliar e vai pensar com você, nesse momento da minha vida, de 0 a 10, sendo 0, nenhuma influência, 10, uma super, hiper, mega influência, Qual é o meu grau de satisfação com essa área da minha vida? Eu sou uma mulher que eu quero ter filhos ainda, eu não quero, isso é indiferente, eu tenho, mas esse não era meu sonho. Como é que está o seu lado, Deméter? Eu gosto de cuidar, eu gosto de ser maternal, eu gosto de ser protetora. De 0 a 10, seja com os filhos, seja com os funcionários, seja com os amigos. Como é que está a sua Deméter na sua vida? E com você? Ela cuida de você?
ela tem esse lado de se preocupar com a sua alimentação, com o seu sono, com as suas coisas, mas assim como uma mãe cuidaria de você. Por exemplo, se eu for fazer com você, eu te diria que hoje a minha experiência com a Deméter é ótima, tá? Eu tenho uma sobrinha que um irmão e uma cunhada incrível, porque uma vez por semana ela fica comigo, então isso me possibilita viver a minha Deméter, cuidando, dando suporte, e ao mesmo tempo, esse ano foi um ano que eu me propus a viver mais a minha Deméter. Então, se você me perguntasse de 0 a 10, qual é o teu grau aí de satisfação, de realização com a tua Deméter? Eu diria 7,5 a 8. Tá, eu tenho cuidado mais de mim, eu tenho me preocupado com uma comida mais natural, eu tenho me preocupado em fazer um cardápio, eu tenho me preocupado em cumprir o meu cardápio. Então isso daí me dá o quê? Isso me dá um prazer em vivenciar essa Deméter no meu dia a dia. A nossa segunda deusa é ou a Coré ou a Perséfone. Tá? Então vamos relembrando. A Coré é quando nós ainda somos aquela mulher jovem, que nós precisamos da mãe, nós precisamos, às vezes, nós substituímos a mãe por um marido, por uma esposa, por alguém que vai, por uma parceira ou parceiro, e que vai nos dar suporte, mas de certa forma nós vamos ter uma certa dependência. Eu até quero independência, mas eu não vou buscar pela independência. Tá? A Coré já é quando nós nos permitimos assumir o nosso poder, é quando nós realmente crescemos, é quando nós realmente olhamos para a vida e falamos, gente, eu tenho poder, eu realmente me banco. Eu sou criativa, eu sou intuitiva, eu sou mediúnica, eu sou esotérica e eu realmente banco ser quem eu sou. A Perséfone é aquele nosso lado que lida com a nossa espiritualidade. E não é com a religião, é muito importante isso, é a espiritualidade, essa conexão espiritual. É o nosso lado que quer meditar, é o nosso lado que quer, às vezes, rezar, é o nosso lado que quer essas experiências mais místicas, mais esotéricas, essas experiências espirituais. É o que nos leva a desenvolver, às vezes, nossa mediunidade, às vezes, nossa intuição, às vezes, a querer participar de uma leitura de tarô, de aura, ou seja, ele é esse nosso lado que nós vamos chamar aqui de espiritual. Então, de 0 a 10, o quanto ela está atuando na sua vida, o quanto você sente que efetivamente ela se coloca na sua vida. Por exemplo, eu diria para vocês que nesse quesito, a minha Perséfone, ela atuaria entre 8 a 9 na minha vida. Depois dos 40, essa foi uma área muito resolvida, onde eu abracei esse meu aspecto, onde eu realmente me senti integrada com a Perséfone, eu comecei a respeitar. Isso me ajudou muito no meu trabalho, porque aumentou a minha intuição, a minha percepção das pequenas coisinhas, aquelas sensibilidades que nos ajudam a olhar para alguém e falar, você está bem, está precisando de alguma coisa, acolher a dor do outro, permitir ouvir, permitir realmente entrar numa empatia maior. Então, eu diria que essa é uma das que eu tenho mais atuante na minha vida. A nossa terceira deusa é a Hera. Tá? Enquanto a Deméter, o foco dela é a relação com filhos ou com pessoas que ela realmente possa cuidar e ajudar a se desenvolver, e a Perséfone, ela tem mais essa relação com a espiritualidade. A Hera, ela vai ter essa relação com o casamento. Tá? Ela precisa estar casada, ela precisa se sentir casada, ela precisa vivenciar o casamento. Tá? Se você me perguntar, lembre-se que a Hera também tem o lado do poder pessoal. Toda mulher poderosa tem uma Hera forte, porém, para essa Hera se sentir totalmente poderosa, ela tem que se sentir casada, e casada não é com o trabalho, é com um parceiro ou uma parceira. Tá? Uma Hera, ela não tem o aspecto da Atena, ela precisa estar, para se sentir inteira, para se sentir completa, ela precisa estar casada.
tá? Ela pode ser uma mulher poderosa que não tenha necessidade de um casamento, mas para ela estar inteira, ela precisa ter um casamento ou estar casada ou estar caminhando para um casamento, ok? Então, nesse quesito, se eu for avaliar a minha era, eu diria que o poder pessoal, sim, super legal, eu lido bem com ele, quando eu preciso, ele vem, mas a questão do casamento, eu não tenho essa necessidade de literalmente estar casada. Eu gostaria, mas não é o enfoque da minha vida. Então, eu diria que ela participa da minha vida entre 4 ou 5 nesse quesito, ok? Vamos lá para nós avaliarmos agora como é que está a nossa Afrodite. A Afrodite, por outro lado, é aquele nosso arquétipo que o foco dela é o relacionamento afetivo, é o amor. Ela quer viver a paixão, ela quer se empolgar, ela quer se sentir sedutora, ela quer se sentir viva, ela quer se sentir como uma mulher inteira, aquela mulher que realmente ela é a mulher que te encanta, que te seduz. Então, se nós formos pensar nela, eu diria que eu tenho uma relação boa com a minha Afrodite. Eu sei que ela existe, eu sei que ela está aqui, acho que ela atua de uma forma tão, talvez de todas as minhas deusas, seja uma que tem uma atuação onde ela já faz tanto parte de mim que eu nem me dou conta dela tão fortemente quanto talvez os outros. É a minha percepção. Eu diria que a minha relação com ela não me deixa abandoná-la. Eu diria isso. Eu colocaria aí um 7,5, tá? Vocês estão vendo que eu estou fazendo uma avaliação, ok? Então, agora vamos para a nossa Atena. Quem é Atena? Atena é aquele arquétipo, aquela deusa, que ela nos traz a necessidade de conhecimento, a necessidade de estar envolvida com tudo que é novo. Essa semana eu fiz uma sessão e meu cliente me dizia: se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, a minha casa seria entulhada de tudo que está saindo novo. Eu teria uns 10 fones de ouvido, porque um é desse jeito, outro é daquele. Por que eu compraria? Porque saiu um novo e eu adoro novidade, eu quero me envolver com isso. E eu falei, gente, eu acho que eu não compraria tudo isso, mas eu faria todos os cursos, eu participaria de diversas, diversas pequenas empresas, startups. Eu acho isso muito legal. Poxa, isso pode desenvolver aquilo. Ou seja, esse lado é muito forte, tá? Por um lado, olha que interessante, né? A Atena, ela gosta de ser casada, mas não é o foco da relação. Enquanto a Afrodite precisa viver a paixão, a Atena ela precisa viver um relacionamento com um homem que estimule ela, que ajude ela a pensar, que compartilhe, que divida, tá? Que ajude ela a tomar decisões. Ela é muito mais mental do que coração, como a Afrodite é. E eu acho que isso daí é uma coisa interessante, porque toda mulher que tem uma Atena forte, ela tem uma sede, uma ânsia de conhecimento muito grande. Se eu fosse avaliar ela, eu diria que ela é uma das que funcionam super forte, tá ali brigando com a minha Perséfone entre 8,5 a 9. Aí nós temos a Artemis. Artemis é aquela uma que luta por uma causa, que defende uma causa. Tá? Ela precisa se sentir participando da mudança do mundo, mas ela participa de outra forma, ela quer lutar contra as injustiças, ela precisa viver uma vida mais simples, ela precisa viver uma vida mais integrada com a natureza, enquanto que a Atena, ela é uma mulher mais da cidade, a Artemis é uma mulher mais do campo, embora eu me sinto extremamente agradecida pela minha Artemis. Eu sei que hoje, se você fosse me perguntar qual o grau de participação dela na minha vida, eu diria que talvez uns 4. Gostaria que fosse mais, mas é um pouco menor. E aí nós temos a nossa 7ª deusa, que é a Héstia. A Héstia é aquele nosso aspecto que gosta de organizar a vida, organizar cidades, organizar
tá? Quando nós pensamos na arquitetura urbanista, tá? No urbanismo, nós estamos pensando nisso, é organizar as coisas para fluírem melhor. Então, normalmente, ela é aquele arquétipo que ela vai organizar minha vida interna e, com isso, organizar minha vida externa. Ela é aquele lado, aquele aspecto que o tempo inteiro quer organizar, quer colocar em ordem, quer criar fluxo na vida. Tá? Se você me perguntar, tá, quanto ela funciona, eu diria que ela funciona bem. Por quê? Porque eu acredito que ela funciona principalmente na minha vida profissional, organizando, me ajudando a organizar a vida das pessoas, me organizando, tá, em relação aos meus sentimentos, às minhas questões e até mesmo aos meus papéis. E quando eu digo papéis, eu não estou dizendo papéis na minha vida, eu estou dizendo de papéis, de burocracia, sabe? De criar fluxo em relação, por exemplo, a fazer a contabilidade de uma forma mais simples, organizar os arquivos de uma forma mais tranquila, organizar minhas próprias roupas para que escolher uma roupa se torne mais fácil. Olha que interessante, né? Eu diria assim, ela não é uma das que mais participam da minha vida, tá? Eu diria ali que ela tá entre 5, 4,5, mas uma vez no mês, uma vez assim a cada 15 dias, ela fala, eu preciso de um tempo e aí ela aparece, mas não é um cotidiano. Talvez até precisasse entrar na minha vida mais vezes. E aí nós temos a Lilith. A Lilith, ela representa as nossas dores, a nossa sombra. Na psicologia, o que é a sombra? A sombra é aquele aspecto nosso, aquele nosso porão que nós sabemos que temos que mexer, mas que às vezes é tão dolorido mexer que nós preferimos deixar ele lá quietinho. É aquele medo, é aquela angústia, é aquele receio que nós sabemos que temos que curar, mas que muitas vezes nós deixamos para o depois. E quando o depois chega, esse depois ele traz muitas vezes uma ação ou um reflexo na nossa vida que nós não conseguimos lidar e vamos buscar ajuda. Tá? Por exemplo, hoje nós estamos vendo uma dor que eu percebo que tem acompanhado muito as mulheres, é a dor de não dar conta. É a dor de sentir que, independente de tudo que ela faz, ela ainda não consegue dar conta de tudo, ou seja, satisfazer as exigências dos outros. É a dor de se achar impotente, incapaz, é a dor de se sentir, às vezes, ferida e não ter um espaço para olhar para essa dor. Eu diria que nos últimos 30 anos, a Lilith foi uma das deusas que eu mais trabalhei. Eu trabalhei ela por quê? Porque ao me trabalhar, eu consigo trabalhar o outro. Então, quanto mais curada a minha Lilith se torna, mais eu consigo ajudar na cura das outras mulheres. Então ela é uma das deusas que hoje eu tenho olhado pouco, porque eu olhei tanto que às vezes eu penso e digo, bom, eu preciso aprofundar que dor, e aquele ano eu trabalho só aquela dor, só aquela dor, só aquela dor. É um hábito, mas você tem que entender que isso faz parte pela minha carreira e a minha profissão. Você precisa avaliar você, porque possivelmente você não tem como carreira essa questão de, como psicóloga, ter que se curar para você poder dar o seu melhor para o outro. Então, como é que está a vivência da Lilith na sua vida? Eu diria que hoje a minha Lilith, ela está lá no quartinho dela, descansando, enquanto eu estou cuidando de outras coisas. Eu cuidei tanto dela que agora ela está naquele descanso. E talvez eu não esteja olhando para ela, porque todas as vezes que eu olho, eu falo, bom, tem que mexer nisso, vamos mexer. E eu trago para cá trabalho e agora não. O que significa isso? Talvez ela não esteja participando da minha vida mais do que 3. Porque quando a Lilith ela está curada, ela é uma energia que flui por nós e que faz parte e estimula todas as outras deusas. Então, agora que você fez essa avaliação, eu queria que você pegasse esse papel, tá? Esse quadro que você criou, seja no seu tablet, seja no seu computador, e fizesse a seguinte avaliação.
quais das minhas deusas realmente têm participado da minha vida. Tá? Então vamos considerar que todas que você colocou acima de 7, elas têm participado da sua vida. Significa o seguinte, tá? Significa que você está vivenciando, você está fazendo, permitindo que elas atuem, você está dando o seu melhor em relação a elas. Ok? Então avalia quais foram as deusas e como isso se reflete na minha vida. O que isso me traz? Tá, vamos imaginar que a gente esteja fazendo uma leitura e eu me dê conta de que eu tenho a Deméter, a Perséfone, a Atena e um pouco da Afrodite. Ou seja, eu tenho 4 deusas que participam fortemente da minha vida. O que significa isso? Significa que eu estou vivendo o meu lado mãe, eu estou vivendo o meu lado mais espiritual, o meu lado profissional e o meu lado afetivo. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu busco mais relações. Mas agora você vai avaliar aquelas umas que estão entre 4 e 5, ou 5 e 7, talvez seja uma avaliação melhor, tá? Verifica quais são as deusas que estão nessa avaliação na sua vida. Por quê? Porque essas são as deusas que talvez você precise olhar mais um pouco, mas você vai levando. Ah, essas daqui estão funcionando, vamos deixar. Em time que está ganhando, não se mexe. Na verdade, isso não é real. Às vezes, nós precisamos mexer para ter resultados melhores. E eu quero que você veja quais são as deusas que estão abaixo de 5. Porque essas são as deusas que você está realizando o autoabandono. Ah, mas olha bem, se você está me dizendo isso, então você falou da tua Lilith? Sim, a minha Lilith, ela está ali um pouco no autoabandono. Por quê? Porque nesse momento, dentro das dores que eu trabalhei, eu tenho trabalhado coisas mais relacionadas com ações. Eu não estou nesse processo tão introspectivo de olhar para mim. Eu, durante muitos anos, passei olhando e agora eu estou numa fase em que eu estou olhando mais para fora. Mas e você? Como é que você está? Por quê? Porque é olhando para essas deusas que eu não estou lidando, é que eu vejo onde está o meu autoabandono. Tá? É nas deusas, todas que estão acima de 7,5, legal, elas estão vivendo, você não está abandonando. Mas e as outras? Então vamos lá, vamos entender o que significa esse autoabandono quando nós falamos de cada uma individualmente. Quem não está vivendo a sua Deméter, quem realmente não está vivendo nem isso com os outros e nem consigo própria, ela possivelmente é uma pessoa que não tem cuidado tanto de si própria. Não tem cuidado da alimentação, não tem cuidado do sono, não tem cuidado naquele cuidado de acolhimento. Talvez seja uma pessoa que nesse momento, às vezes, sinta a necessidade de acolhimento, de ser acolhida, de ser cuidada. Por quê? Porque talvez esteja acima do peso, talvez esteja se sentindo carente, talvez esteja se sentindo sem ninguém olhando para si. Esses são os autoabandonos que são mais ligados a Deméter. Se você estiver vivendo dentro desse autoabandono, você estiver vivendo o autoabandono com a Perséfone, isso significa que você possivelmente está sentindo um vazio interno, a vida às vezes não tem tanto sentido. Às vezes você sente falta de algo, mas você não consegue nem definir o que é ou o porquê você sente esse sentimento de vazio dentro de si. Por quê? Porque se nós não temos essa conexão espiritual, a nossa tendência é que a vida fique um pouco sem cor. Se nós não temos esse momento de nos ligarmos a algo maior, a vida começa a ficar muito sem sentido, muito sem nexo. Como é que fica a nossa esperança quando nós não temos essa ligação espiritual? Como é que fica a minha clareza sobre a minha existência aqui se eu não conseguir enxergar com um propósito maior?
Então, quando nós não estamos conectadas com a nossa Perséfone, a nossa tendência é como se a nossa vida tivesse um pouco vazia. Isso pode até nos levar a um processo de depressão. Isso pode nos levar a um processo de não enxergar futuro. Você percebe como cada deusa traz um aspecto muito forte para a nossa vida? Se nós estivermos falando sobre a Hera, tá? Se ela for a deusa que você não tem vivenciado e ela for uma deusa que é importante para você, você possivelmente está vivendo um momento de frustração, ou por não estar no relacionamento que você gostaria, ou por não ter um relacionamento. Por quê? Porque é como se houvesse um vazio que eu não consigo preencher e eu não consigo preencher. E eu não consigo, na verdade, explicar. Porque apesar do meu racional falar uma coisa, não é isso que a minha alma sente. Então, é interessante isso. Para Hera é muito importante a relação com o masculino. É muito importante se sentir parte de uma família. A família é muito importante. Então, não ter uma família gera um grau de frustração, de angústia, de fracasso. Tá? Mais do que ter filhos, é ter um casamento. A Hera, ela vai ter filhos, porque isso faz parte da família, mas é diferente da Deméter, que ela prefere os filhos ao casamento. Para Deméter, ter família é ter filhos. Para Hera, ter família é ter um casamento. Os filhos são partes desse casamento, mas ela sempre vai dar o enfoque no marido em vez dos filhos. A Deméter não, ela vai dar enfoque aos filhos e não ao marido. A Perséfone, ela vai buscar um parceiro que possa, quando ela está nesse aspecto positivo, um homem mais espiritualizado. E quando ela não encontra um homem espiritualizado, ela muitas vezes ela vai viver um sentimento de inadequação, tá? De não conseguir, sabe, viver plenamente. Todas elas trazem essa sensação, mas é muito específico de cada uma, dependendo como você está fazendo, qual é a deusa que você não tem olhado, como é que você tem se auto-abandonado. Okay? Quando nós falamos da Afrodite, para Afrodite não viver uma paixão, não ter alguém, não ter algo que a estimule, que a faça se sentir viva, é como se nós não tivéssemos alegria. É como se a vida tivesse ficado sem cor. Normalmente é como se nós tivéssemos murchado, é como se a nossa vida tivesse meio... tá tudo bem, mas falta alguma coisa. Nós precisamos da inspiração da Afrodite. E muitas vezes, muitas mulheres abandonam a Afrodite. Por quê? Porque a Afrodite, ela traz uma série de estigmas. Principalmente... Por quê? Porque ela traz um lado que é a nossa sensualidade, a nossa sexualidade, a nossa sedução, que nem sempre é tão bem vista, nem sempre é vista ou enxergada como algo tão positivo. Durante muitos séculos, esse aspecto da mulher foi muito, de certa forma, reprimido. Tanto que hoje, quando nós ainda lemos sobre as cirurgias vamos chamar de, assim, as cirurgias feitas na África em relação às meninas para que elas não tenham prazer sexual, ou seja, nós estamos dizendo que a Afrodite não é bem vista. Quando uma sociedade aceita que a mulher não pode ter prazer, nós estamos dizendo que esse aspecto, esse arquétipo não é bem visto. Quando nós dizemos que esse lado nosso não pode existir, nós estamos matando um lado do nosso feminino que é muito forte. E óbvio que isso vai trazer doenças, isso vai trazer frustrações, isso vai trazer muitas vezes até depressões. Então é importante entender como eu me autoabandono.
Quando eu falo que eu estou vivendo a minha Atena, é a que eu menos vivencio, significa que muitas vezes eu não estou me permitindo viver o quanto eu posso em relação à minha capacidade intelectual. Eu estou me limitando. Eu estou me impedindo de viver situações e vivências que podem fazer com que eu tenha um salário menor, possa fazer com que eu não me sinta tão inteligente, pode fazer com que eu não me sinta tão participativa, pode fazer com que eu me sinta ignorando algumas situações e me gerando um sentimento de inadequação por não poder participar de alguns assuntos ou discussões. Pode ser que eu me sinta como uma pessoa que muitas vezes não tenho o que falar, embora eu gostasse ou gostaria de ter o que falar. Tá? Tudo isso está refletido nessa questão de quando eu abandono a minha Atena. Porque a Atena, ela vai me fazer participar do mundo, ela vai me fazer ser atuante, tá? Ela vai querer discutir sobre tudo. E quando eu não posso vivenciar esse lado, esse aspecto, automaticamente eu não participo. E ao não participar, o que isso gera em mim? Quando eu não vivencio a minha Artemis, eu sempre vou estar reprimindo em mim as revoltas, as injustiças. Eu vou ver e eu não vou conseguir reagir. Eu vou me sentir impotente. Eu vou me sentir muitas vezes sem força para reagir. Esses dias eu estava explicando para uma cliente a diferença entre medo e choque. O medo é quando você tem uma situação que te põe em risco. O choque é quando você vive uma situação que aquilo é tão surreal, é tão fora da tua realidade, que você muitas vezes paralisa. Você tem a mesma reação do medo, mas é porque você não sabe o que fazer. E nesse momento, o que você faz? Você paralisa. Quando eu estava falando sobre a África, a palavra correta é mutilação feminina. Tá? Quando é feita a mutilação feminina, automaticamente o que nós estamos impedindo essa mulher de vivenciar o prazer, a sensualidade ou a sexualidade. Tá? Quando nós negamos ou não aceitamos a nossa éstia, é como se o nosso mundo ele não tivesse a mesma organização. O nosso emocional muitas vezes fica confuso. É como se o nosso mundo interno não tivesse aquela ordem que nós precisamos para agilizar. Isso pode nos provocar, sim, diversos sintomas, algumas vezes até a procrastinação, algumas vezes aquele sentimento de nos sentirmos perdidas dentro do mundo em que vivemos. Tá? Quando nós não vivenciamos a éstia, nós impedimos que aquela ordem natural e fluida da vida ocorra. É como se tudo nós buscássemos pela forma um pouco mais difícil. E quando nós não vivenciamos, nós rejeitamos a nossa Lilith, automaticamente nós carregamos, é como se nós caminhássemos mais lentamente pela vida. Porque quando nós negamos as dores que nós temos, essas dores elas têm uma tendência a aumentar. Eu gosto muito de uma frase do Paulo Coelho que ele dizia o seguinte: quando nós não vivenciamos os nossos sonhos, eles tendem a apodrecer dentro de nós. E quando eles apodrecem, nós temos que lidar com aquele cheiro que um sonho apodrecido nos traz. E aí nós temos que lidar com a dor desse sonho que não foi enterrado. Então é interessante porque não olhar para a Lilith, ignorar a Lilith, fingir que a Lilith não existe, principalmente eu vejo isso nas mulheres mais jovens, parece que isso gera um sentimento de impotência muito grande diante da vida. E que pode, óbvio, como nós temos uma memória emocional, automaticamente, tá? Nós vamos colecionando, tá? Essas memórias e chega um momento em que a nossa reação a essas memórias, esse acumulado de memórias de dores, fica tão forte que aí nós começamos a ter o quê?
uma falta de inteligência emocional. O que nos dá inteligência emocional é exatamente essa capacidade de nós lidarmos com as situações de acordo com o tamanho e com a situação que nós vivemos. Quando eu começo a reagir às situações de uma forma muito reativa, de uma forma muito forte, automaticamente ali tem algo que não é uma inteligência emocional, uma falta. O que é inteligência emocional? Eu lidar com o fato de acordo com o seu tamanho, a sua forma e o seu momento. Quando isso extrapola, significa que eu estou colecionando dores, que pode ser raivas, que podem ser tristeza ou que podem ser medos, mágoas, culpas, enfim. Nós temos uma coleção aí de emoções para você ver qual que fica mais forte dentro de você. E por que falar em autoabandono e usar essa avaliação? Porque nós sempre falamos, e parece que quando nós falamos de emocional, quando nós falamos de arquétipos, as coisas ficam muito soltas. E o objetivo é que você consiga, de uma forma prática e simples, entender como é que essas deusas elas estão funcionando no teu mundo. Então, agora que você tem essa avaliação, nós vamos para a segunda fase. Agora que você já descobriu onde você está se autoabandonando, vamos começar a criar um plano de ação para cada uma dessas deusas? Por exemplo, se eu percebo que quem menos funciona na minha vida é a Deméter, o que eu posso colocar no meu dia a dia que vai me permitir ter a Deméter na minha vida? Talvez buscando o colo da minha própria mãe, talvez buscando uma avó, talvez até me permitindo fazer esse papel na minha vida. Com pequenos atos, como fazer uma comidinha que eu gosto, preparar um banho mais gostoso para mim, sabe? Manter minha cama quentinha antes de deitar. Pequenas coisinhas que são cuidados que nós temos para conosco e que faz toda uma diferença na nossa autoestima, na nossa carência. Se eu percebo que quem está faltando é a Perséfone, qual seria o meu plano de ação? Buscar uma conexão espiritual, ou seja, primeiro, buscar um lugar ou talvez uma espiritualidade que se encaixe mais com o meu modo de ver a vida ou de lidar com a vida, tá? E não, na verdade, o que você escolher está perfeito, porque vai encaixar na sua vida. Talvez seja meditação, talvez seja ler o livro, fazer o livro dos milagres, talvez seja ler o livro da Catherine Ponder, quando ela fala sobre a questão das orações. Tá, as leis dinâmicas da oração, talvez seja buscar um lugar onde você consiga expressar essa espiritualidade de acordo com as suas necessidades. Quando nós falamos da era, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de exercitar o nosso poder pessoal. Pode ser colocar uma roupa de poder, tá? Se sentir poderosa, se sentir dominando alguma coisa, se sentir realmente que você é capaz, ou até mesmo reavaliando como é que está a sua relação com o seu parceiro ou parceira, ver o que está faltando naquilo para te complementar mais, para te dar mais alegria, para te dar mais o sentimento de realmente, olha, eu estou no casamento ou na relação que eu sempre sonhei. Quando nós falamos da Afrodite, significa estimular as coisas belas ao nosso redor. Pode ser fazer uma maquiagem mais elaborada, pode ser escolher um brinco que combine com a sua roupa, pode ser colocar uma cor rosa na mão, ou uma cor mais, sabe, vermelha, aí vai depender do que você quer. Significa olhar suas lingeries, significa olhar como você tem olhado para as pessoas ao teu redor, como você tem olhado para você. E a Afrodite, ela traz uma coisa muito legal quando nós incluímos ela na nossa vida. Não importa se você é jovem, se você é mais velha, se você é magrinha, gordinha, se você é alta, se você é baixa, se você tem cabelos longos, cabelos curtos, nada disso tem importância para a Afrodite. Porque a Afrodite, a energia dela é de dentro para fora. Não existe uma mulher que não viva a Afrodite que não seja absolutamente linda, independente da sua forma física.
porque ela brilha. É isso que a Afrodite nos traz. Então a pergunta é: o que eu posso fazer para voltar a brilhar, para voltar a ter energia, para voltar a me sentir viva? Quando eu abandono a Atena, o que eu posso fazer para fazer com que ela realmente volte a fazer parte da minha vida? Ou se ela nunca participou, como é que eu posso fazer com que ela comece a fazer parte? Estimulando o meu lado intelectual. Às vezes pode ser lendo livro, participando, assistindo TEDs, estudando um pouco de política, estudando alguma coisa que realmente faça sentido para você, talvez buscando dentro da sua área de atuação algo que saiu de novo. Então, como psicóloga, tem tantas técnicas novas, tem tantas coisas legais, que vira e mexe eu falo: esse daqui, olha, esse daqui, eu vou fazer um curso novo, eu vou experimentar isso, vou aprender um idioma. Tudo isso tá ligado com a nossa Atena. Se é Artemis, é incluir algum esporte na tua vida, é incluir uma vivência com a natureza. Mas eu não tenho como fazer isso, nessa pandemia é impossível. Talvez seja ter o seu próprio jardim, seja o jardim normal, com as suas plantinhas, ou um jardim suspenso. Talvez seja na hora de você poder lidar com essa questão de ter o seu jardim, ou criar um animal, ou fazer caminhadas com toda a proteção, lógico, tá? Quando nós falamos de estimular esta, eu vou reorganizar minha casa, eu vou rever meu guarda-roupa, eu vou rever meu escritório. Por exemplo, um dos propósitos do meu próximo mês é literalmente reorganizar uma parte das minhas gavetas no escritório. É rever, é ver o que vai ficar, o que não vai, rever a forma como eu estou organizando, ou seja, conscientemente trazer ela para a minha vida. Tá? É observar se a minha vida interna está organizada, e se ela não está, se eu estou com a minha vida emocional um pouco confusa, ou às vezes aquela coisa de me sentir um pouco perdida, é buscar um auxílio de um psicólogo, um psicoterapeuta, um terapeuta, um coaching, um mentor, tá? Aí vai de você, ok? Se eu não estou olhando a minha Lilith, aí realmente eu tenho que reservar um tempo para olhar as dores dela, e aí eu preciso de ajuda. Normalmente a Lilith é uma das que eu sugiro que realmente as pessoas busquem ajuda, tá? Por quê? Porque a Lilith, ela vai lidar com aquelas dores que muitas vezes nós não damos conta sozinhos, nós precisamos de alguém para nos dar suporte. Tá? A Lilith, ela é aquela uma que nos pede um cuidado maior. Nesse período, talvez a Lilith ela esteja sendo representada pelo luto que você está vivendo. Talvez ela esteja sendo representada por aquelas dores os segredos que você nunca quis contar para ninguém. Então, normalmente é indicado, tá? Quando nós vamos trabalhar a Lilith, uma ajuda profissional. Bom, eu espero que, agora que nós falamos um pouco sobre deusas e autoabandono, você possa usar essa nossa conversa para realmente reavaliar toda a sua roda das deusas e criar um plano de ação para ver como é que você vai ter uma vida melhor, como é que você vai transformar a sua vida através das suas deusas. E lembrando, como eu disse no início, eu li um livro e a escritora colocou uma frase que para mim fez uma super diferença. Arquétipos são chave para o nosso poder pessoal. Então, através dos seus arquétipos, você consegue aumentar também o seu poder pessoal. Através dos arquétipos, você consegue mergulhar em um mundo novo. E você consegue transformar esse mundo num mundo muito mais rico e enriquecedor. Então, eu te desejo boa sorte, e se você quiser ter acesso a mais materiais nossos, mais conversas como essa, clique aqui embaixo, siga o nosso canal e você vai receber notícias nossas tão logo nós publiquemos novos vídeos, ok?